Aleluia, aleluia. Gostaria que todos tomassem aí o seu assento. Nós vamos compartilhar a palavra da noite de hoje. Você pode abrir na sua Bíblia em Eclesiastes. Abra aí em Eclesiastes no capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 8 até o verso 12. Eclesiastes 4, do verso 8 até o verso 12. Tome seu assento. Glória a Deus. Isso, você pode se assentando. Os irmãos de serviço também vão já se assentar aí. Quando todos estiverem sentados, nós fazemos a leitura aqui da palavra. Amém? Bom, nós estamos felizes aqui em receber você que nos visita na noite de hoje. Toda quinta-feira, chamada Quinta do Avivamento, nós trazemos séries de mensagens. Amém, irmãos? E nós estamos num mês que estamos falando quem somos como igreja. Mas hoje, em especial aqui, como é o dia do amigo, e eu tenho certeza, irmão, se você está aqui, você foi convidado para estar aqui, que você é muito importante para essa pessoa que te trouxe. Ela realmente te considera um amigo, uma amiga de verdade. E o título da mensagem de hoje é Tamo Junto. E tamo junto é uma expressão bem nossa, né? Bem carioca, né? Tamo junto. E ela pode ser muito superficial, ela pode ser muito profunda também. Às vezes é um tamo junto e estamos mesmo. Tamo junto para tudo. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós estamos juntos. Agora pode ser aquele tamo junto também de assim, beleza, valeu, eu passo aí amanhã, não é? Pode ser também o que virou o tamo junto, bem superficial. Aliás, muito parecido com a palavra que carrega o dia de hoje, como é o dia do amigo, a palavra amizade. Amizade é uma palavra, ele pode ser, ele é um amigo, ele é um amigo. A amizade, como estamos juntos, ela pode ser também superficial ou pode ser algo muito profundo. Aliás, às vezes a gente ainda fala assim, olha, essa é uma amizade verdadeira. É meio louco isso, né? Porque se há uma amizade, deveria ser verdadeira. No sentido que a palavra tem, amém ou não amém? Sermos amigos, né? Mas aí entrou um outro termo que é a falsa amizade. Olha aí. Também pode ser algo superficial, ou além de superficial, pode ser algo que virou até maligno. Então, nesse título, estamos juntos. E lendo Eclesiastes, nós vamos falar um pouco sobre isso, amém? Quero convidar você, agora eu vi aí, está todo mundo realmente sentado. Nós vamos partir aqui para a palavra de hoje. E eu digo isso, irmão, também porque é assim, nós podemos, e talvez você já tenha vivido isso, ou esteja vivendo isso, nós podemos estar cercados de pessoas, cercados de gente, lá na nossa casa, aqui na igreja, lá no nosso trabalho, e ainda assim levarmos uma vida solitária, amém ou não amém? E ainda assim estarmos solitários. Tem um monte de gente em volta da gente, mas a gente está, muitas das vezes, nós nos sentimos solitários, ou não apenas nos sentimos, ou tomamos essa direção de seguirmos solitários, apesar das muitas oportunidades de não vivermos assim. Amém ou não amém? E se a gente pensar no porquê disso, a gente vai talvez voltar um pouquinho no passado e a gente vai ver que talvez a gente não quer mais nada profundo num relacionamento, exatamente por algumas perdas que nós tivemos, por algumas decepções que nós tivemos, e nós fechamos o coração para isso. Amém ou não amém? Aí a gente vai, eu vivi assim uma época, e eu creio que muitos de vocês também, a gente passa um tempo que a gente vai assim, olha, eu vou até conhecer essa pessoa, eu vou até estar nesse grupo de família, de célula, eu vou até me relacionar com essa galera aqui do trabalho, parece ser gente boa, mas eu vou até aqui,
porque eu sei quando eu passei daqui o que aconteceu. Então eu não quero viver, é uma autodefesa, eu não quero viver aquilo de novo, então eu vou blindar agora de ter um relacionamento mais profundo. Só que olha o que o verso 9 está dizendo. Olha o verso 9 aí comigo. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu. Esse dois aqui, esse dois, melhor serem dois, é um contraste com um do verso 8 que ele está dizendo. Isso é um contraste, é o que ele está fazendo aqui. Olha o verso 8 aí comigo. Um homem sem ninguém, que não tenha filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas, ele não pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isso é vaidade e é um enfadonho trabalho. Então esse dois que ele está falando aqui, melhor é serem dois, é o contrário do um que está no verso 8 do que ele está dizendo aqui. Se você não sabe, irmão, olha aqui para mim. Se você não sabe, Salomão, com toda a sabedoria, nesses capítulos aqui, ele está falando sobre isso, sobre a sabedoria, do que é saber viver. Ele está falando sobre os ciclos que existem na vida, tempo de nascer, tempo de morrer, e a gente entender que é assim, e vai ser assim até o final. E no meio disso tudo ele vai dizer: poxa, o mais importante, se atente a isso, é temer ao Senhor. O mais importante, porque nós vamos nascer, nós vamos morrer, nós vamos estar num dia felizes, no outros dias tristes, nós vamos estar num dia bem, no outro dia vai ter enfermidade, no outro dia a gente vai estar. Mas no meio disso tudo ele aprendeu o mais importante: temer ao Senhor. E ele está falando sobre as perguntas, das questões que nós, eu e você, temos sobre a vida, sobre o nosso cotidiano. E nessa parte aqui em específico ele está falando sobre as tribulações da vida. Se você pega logo o início do capítulo 4, ele está falando das opressões praticadas debaixo do sol, as lágrimas que são dos oprimidos, as violências da mão dos opressores. E tudo isso, olha aqui para mim, e tudo isso ele vai dizer, resumindo, por causa da inveja dos homens, do coração invejoso dos homens. E ele continua falando dessa inveja. Também tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Ou seja, já correu atrás do vento, irmão? O que é correr atrás do vento? Você já tentou pegar o vento? Tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. O tolo, ele vai dizer no verso 5, cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Agora olha um extremo e o outro. O tolo, e a Bíblia fala sobre isso, não quer trabalhar, tudo bem, mas também que não coma. Às vezes ele está reclamando lá: poxa, não tenho nada, poxa, mas eu não consigo construir alguma coisa, mas é preguiçoso, não trabalha. Então ele vai dizer assim também que não coma. Então tem esse lado que ele está falando. Mas aí esse preguiçoso vai ver assim: é melhor um punhado de descanso do que as mãos cheias de trabalho. Esse é o preguiçoso. Aí por outro lado ele vai falar assim: tem aquele também que vive para o trabalho. É o verso 8 que a gente leu. Mas ele vai dizer assim: do que adianta você conquistar tantas coisas e não ter com quem repartir? Do que adianta tanto tempo dedicado a ter, se na verdade o mais importante, que é você construir. Nós construímos, e glória a Deus pelo esforço que nós temos e a capacidade que temos de construir algo. Mas ele está falando aqui, resumindo, ele está dizendo: o que adianta ter construído tudo isso se você agora não tem com quem celebrar? Aí ele vai dar exemplo de filhos, filhas. Está falando sobre essa importância aqui, o verso 9. Então ele vai dizer: melhor é serem dois do que um. Amém ou não amém? E é melhor mesmo. Ainda que eu e você tenhamos passado por algumas decepções, ainda que a gente tenha passado por algumas perdas, ainda continua sendo melhor serem dois. Viver essa comunhão aqui. E se você perceber, Provérbios, eu até postei isso hoje, 17:17, Provérbios vai dizer assim: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce um irmão. Aí, se você perceber, aqui ele está dizendo exatamente o que é ser esse amigo.
é em todo tempo. Um amigo que é nos dias bons e nos dias maus, quando nós estamos alegres por tudo que nós talvez conquistamos no dia de hoje, ou quando nós estamos num quarto depressivos, quando nós não temos mais nada a contribuir com aquele outro. O amigo que ele não está perto só quando tudo vai bem. Aliás, ao contrário também, é muito visível para a gente perceber uma amizade sincera, uma amizade verdadeira ou não. Porque assim, a gente fala muito desse que não está perto quando as coisas deram errado. Poxa, então esse não é meu amigo. Agora olha aqui para mim. Quer ver se uma pessoa é amiga de verdade? Se alguém é amigo de verdade, quer ver? Perceba se ele se alegra com as suas conquistas. Perceba como ele reage quando você passou dele. Lá na empresa, às vezes no ministério, dentro da igreja. Talvez é aquela pessoa que foi ganha por Jesus, por você. Aí, o amigo de verdade, ele se alegra quando ele passou, ele virou um pastor. Hoje ele sabe mais de teologia do que eu. Perceba se ele sorri quando tem uma promoção, quando você comprou uma casa nova, quando você comprou um carro novo. Perceba isso quando nasceu um filho, quando a sua família está bem. Perceba isso quando você vai contar com toda alegria. Ou se quando você começa a passar, vamos botar entre aspas, tá, irmão, que eu não quero fazer comparações, mas quando você começa a passar dele em outras coisas, se ele não se afasta um pouquinho de você, se ele não começa a se calar, se ele não começa a ficar mais, parabéns, hein? E não começa a ficar um pouquinho mais longe, isso também mostra uma amizade verdadeira, amém? Uma amizade sincera, não só aquele que não está perto quando tudo vai mal. Esse amigo verdadeiro, ele também não é aquele que dá só tapinha nas costas te elogiando, irmão. Essa pessoa que sempre tem um tapinha nas costas, um elogio para você, essa pessoa que nunca fala nada contra, essa pessoa que nunca te confronta, essa pessoa não é sua amiga. Ele não é o seu amigo. É um bajulador. É uma pessoa que está indo ali. Se o seu sucesso está legal, vamos no seu sucesso. Mas na maioria das vezes, quando você não tiver mais sucesso, essa pessoa também não vai estar mais ali. Amigo de verdade, ele vai te confrontar. Um amigo de verdade, ele vai querer o teu crescimento naquilo que você tem como falhas, porque a gente sabe, eu e você, nós temos muitas falhas, amém ou não amém? Ele não está perto de você só quando você pode oferecer algo, irmão. Um amigo de verdade, só quando a gente tem algo para trocar, só quando a gente tem algo para poder beneficiá-lo de alguma forma. Não, ele está ali quando você não tem nada para dar, nada. Ele está ali te apoiando, está ali juntinho com você. Quem está comigo aí, diga amém. O amigo de verdade, ele vai te levar sempre para caminhos de paz e caminho de vida, não caminho de destruição e caminho de morte. Um amigo de verdade sempre. Como assim de destruição e um caminho de morte? Pastor, pode ser, às vezes você pensa logo na morte física, pode ser também, mas pode ser na morte da sua vida financeira, pode ser na morte da sua família, do seu casamento. Um amigo de verdade, ele não te leva para esses lugares, ainda que isso custe nele alguma coisa. Vou falar rapidinho aqui, vamos abrir um parênteses. Esse que te leva para o caminho de vida, logo quando eu passei pela minha primeira experiência com Jesus, rendi a minha vida a Jesus, eu tinha alguns amigos que viviam aquela vida que eu via lá, mundana, promíscua, sabe, de mentiras, que estavam ali e eram, irmãos, pessoas aqui do meu coração próximas. Aí, logo no início dessa transição, olha o que é um amigo de verdade. Olha o que é um amigo de verdade. Nós sempre estávamos ali, saindo juntos, curtindo juntos,
E aí você sabe, talvez, se você passou por isso também, é difícil quebrar esse elo de amizade, porque agora eu estou vivendo princípios que não condizem mais com aqueles lá. E aí, geralmente, quando a gente chega assim, um desses amigos quer tanto que a gente viva ali com eles, aquela balada, aquela situação daquele final de semana, que ele fala assim: deixa isso aí hoje, vambora com a gente. É ou não é? Acontece. Esses amigos de verdade falaram assim pra mim: pô, cara, a gente vai sentir muito você não estar aqui, mas a gente sabe que você tá muito melhor nesse caminho. Faz o seguinte, mano, não vem mais pra cá não. Olha, um amigo de verdade, o que ele tá fazendo? Eu tô abrindo mão da nossa amizade, mas porque eu sei que você tá num caminho que eu queria estar. Eu sei que aí é que você está restaurando o seu casamento. Eu sei aí, cara, que eu estou vendo a sua feição diferente, o brilho do seu olhar está diferente. Faz o seguinte, Jefferson, continua aí, mano. Vai nesse caminho. Na verdade, todo mundo aqui queria estar vivendo o que você está vivendo. Não fica aqui não. Esse é um amigo de verdade, abrindo mão da própria amizade, irmão, para te ver bem. Amigos assim que eu e você precisamos, irmão. Nós precisamos de estarmos atentos a pessoas que carregam um coração assim, pessoas que são assim. Fique atento, irmão, a pessoas que impulsionam você para viverem isso com a sua família, na sua vida espiritual com Deus, ou pessoas que indiretamente te levam para um caminho de morte. Eu não sei se... quem tá lá? Rayane? Tem um vídeo aí, Rayane, que eu coloquei mais cedo? Você pode abrir aqui pra mim? Olha esse vídeo aqui, irmão. Antes de você abrir, Rayane, já abre aí com o João, com o volume, tá? Porque tá logo no início aí o volume também. Eu não tô colocando... O jovem de 19 anos foi preso depois de roubar celulares de passageiros de um ônibus. Na delegacia... Nas amizades, tá? Porque uma pessoa pode chegar e falar o que quiser. Você faz se você quiser. Amém? Mas é uma verdade também que onde nós estamos, nós podemos tanto influenciar como ser influenciados. Amém ou não amém? Isso acontece. De tanto você ouvir no seu dia a dia uma palavra de vida, alguém que está orando por você, isso vai mexer no seu espírito. A viver palavras na direção do que o Senhor tem para você. Amém ou não amém? E ao contrário, da mesma forma. Está ali, de alguma forma influencia. A atenção com quem nós estamos nos relacionando. Olha isso. Olha, antes de você soltar, apaga essa luz aqui para mim, fazendo um favor. Isso. Vai, pode soltar. O jovem de 19 anos foi preso depois de roubar celulares de passageiros de um ônibus. Na delegacia, a mãe chora e abraça o rapaz. Olha a reação desses pais. Já o pai se desespera ao ver o filho algemado. Eu vou falar toda a vida, rapaz, seja um homem igual seu pai é. Seu pai é um homem. Pelo amor de Deus, meu filho. E aí? E aí, meu filho? O que você disse pra mim agora? Diga! Diga! Tanta prova aqui, ó. Diga, meu filho, diga agora! Pelo amor de Deus, amor, o que eu falei, meu Deus do céu, eu falei tanto pra tu. Se afasta de amizade ruim. Ramon, amizade é teu pai e tua mãe. Teu pai e tua mãe é amigo teu, pô. Eu tô aqui, ó, por tu. Ninguém vem atrás de tu, não. Ninguém. O jovem de 19 Amém. anos foi preso depois Amém. de roubar... É isso. O desespero de um pai. E quando eu estava de tarde passando, eu vi esse vídeo. Ele falar, né? Cadê os seus amigos? Eu sou o seu amigo. Eu tô aqui. Eu vou pagar a fiança que tiver. Se eu pudesse, eu ficaria no teu lugar. Esse é um amigo. Mas é uma verdade que amizades assim entram na nossa vida, contaminam a nossa mente e a gente nem percebe. Talvez fica mais evidente com algo assim tão escancarado, fazer um assalto. Mas às vezes não fica tão escancarado quando sorrateiramente a gente passa a mentir alguma coisa. Aquela pessoa ali, tudo ela tem um jeitinho lá no trabalho, né? Às vezes ali mesmo, no horário nosso de almoço, aquela pessoa começa
Devagarinho, irmão. Você percebeu fulana? Começa a falar de outra pessoa. Daqui a pouco você virou um fofoqueiro também. Que tá ali, tá dando ouvido. Começa a se transformar naquilo também. Daqui a pouco tá falando mentira. Daqui a pouco tá dando um jeitinho igual aquelas pessoas. Aí você vê assim, ué, mas eu não sou esse. Agora eu tô mentindo, agora eu tô quebrando o princípio. Agora eu falo mal de pessoas pelas costas. Agora, você tá entendendo? Acontece. E às vezes acontece dentro da igreja, irmão. Da igreja entre aspas, né? Que essa não vai subir. A gente tá atento com quem nós estamos nos relacionando e declarando e aceitando como amigos. Para quem que a gente fala assim, tamo junto. É só uma expressão, mas dependendo do nosso dia a dia, pode mudar quem a gente é e pode até chegar até o nosso lar, a nossa casa, os que a gente mais ama. Eu queria rapidinho abrir com você aqui, só para dar mais aqui, ilustrar essa história. 2 Samuel no capítulo 13. Vou abrir aqui rapidinho com você. 2 Samuel no capítulo 13. Segunda Samuel no capítulo 13, acontece exatamente isso. É a história de Amnon, que vai violentar a sua meia-irmã, os 2 filhos de Davi. Ali, em 2 Samuel, olha aqui para mim, ao invés de você ler a história toda, eu vou resumir para você. Ele tá num quarto, depressivo, emagrecendo, e vai chegar um primo dele, um amigo dele, Jonadab, e vai perguntar para ele: o que está acontecendo? Você não fala para ninguém. Aí ele não fala, ele insiste mais um pouco. Aí ele fala assim: vou falar para você, eu sou apaixonado pela minha irmã Tamar. Eu sou louco por ela. Olha o verso 3, já que você está com a Bíblia aberta aí. Vocês abriram, né? Então, olha o que o verso 3 vai dizer. Mas Amnon tinha um quê? Amigo, que se chamava Jonadab. Aí, esse amigo, quando fica sabendo de tudo lá, do que ele falou, é por causa dela, aí ele vai falar assim, Jonadab vai falar para ele, lá no verso 5, deite-se na sua cama e finja que você está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer. Aí olha para mim, se for da mão dela, eu vou aceitar. Olha o que o, entre aspas, amigo está sugerindo para ele. Aí isso acontece, o pai dele vai lá, ele fala isso com o pai, ele tá lá na cama, ele fala com o pai manda buscar a Tamar, ela faz bolos para ele, faz comidas para ele e vai servir. E quando ela chega lá, ele pede que os serviçais, todo mundo saia, que só ela esteja com ele lá dentro. E quando ela tá lá, ele vai violentá-la. E ela vai falar: não faça isso, meu irmão. E ele, mais forte do que ela, rasga a roupa dela e comete ali o estupro com Tamar. E quando acaba, a Bíblia vai falar que ele teve aversão a ela e mandou ela embora, se retirar. Ela falou assim: não faça isso, meu irmão, porque a vergonha ainda vai ser maior, porque isso vai ser pior do que o que já aconteceu. Eu tenho que voltar e todos vão saber disso. E sabe o que ele fez? Ele falou para o empregado entrar, tirar ela à força, fechar a porta e deixar ela do lado de fora. E essa menina, ela foi andando pela rua e ela encontrou o seu irmão Absalão, e ele cuidou dela durante 2 anos. Ele cuidou dela e ele ficou mordido de ódio por esse irmão Amnon. Sabe o que aconteceu, irmão? Durante 2 anos ele não fez nada. Ele ficou arquitetando qual seria o melhor momento para matar esse irmão. E ele fez isso.
ele fez uma festa e falou com o pai: traga Menon, traga os filhos. Eu quero tanto, pai. Não, ele insistiu: traga. E quando estavam só os filhos lá, ele armou uma emboscada e Absalão, que era irmão mesmo de Tamar, matou Amnon. Agora, olha o que está relacionado com um falso amigo pode causar na minha e na sua vida. Olha o que é ouvir um conselho de quem é, entre aspas, um amigo, o que pode causar na minha e na sua vida. Olha tudo que aconteceu. Sabe o que aconteceu, irmão? Olha o que aconteceu. Olha aqui para mim. Esse cara virou um mentiroso. Esse cara começou a fingir coisas. Esse cara chegou ao ponto extremo de violentar a própria irmã. Esse cara depois vai colher as consequências disso e vai morrer pelas mãos do próprio irmão. E esse irmão que matou agora vai quebrar a aliança com seu próprio pai, o rei Davi, e ele vai ter que fugir de onde ele está, Israel. E depois de um tempão, olha o que acontece: Amnon já está morto. Depois de um tempão, ele volta para lá suplicando para falar com o pai, com o rei Davi. E Davi não quis saber mais dele. Aí teve um dia que Joabe intercedeu, o conselheiro ali, o capitão do rei, intercedeu. Aí falou: eu vou receber. Tá bom, vai receber Absalão. Absalão veio e o rei Davi não falou nada com ele, e só deu um beijo nele e saiu. Esse cara não aceitou isso. Absalão não aceitou. Ele estava suplicando: poxa, eu só queria falar com meu pai. Será que o meu pai não viu o demônio que era esse cara? Será que meu pai não viu o que ele fez com a minha irmã? E eu só queria ter relacionamento com ele. Ele suplicou de todas as formas. E Davi não conseguiu mais, irmão, depois de tudo que tinha acontecido, falar normalmente com ele. Sabe o que Absalão fez? Uma rebelião contra Davi. E quase tomou o trono do pai, a ponto Davi, o rei, ter que fugir à noite para um deserto. Porque agora ele estava na pior guerra da vida dele. A guerra agora era: se ele vencer é porque ele matou o filho, e se ele perder é porque o filho matou ele. Olha o que virou essa casa, irmão. Olha o que virou a vida dessas pessoas, porque foi na vibe de um conselho de um, entre aspas, amigos. Sabe o que aconteceu? Absalão também morreu. Sabe o que aconteceu? Davi, quando soube que Absalão morreu, ele ficou louco, irmão. Ele começou a gritar para Deus que queria que fosse ele. Ele começou a gritar no palácio: Absalão, Absalão, meu filho, por quê? Por quê? Olha o que virou, irmão, a vida de todas essas pessoas. E eu contei essa história aqui, irmão, rápido, porque talvez você veja só como 2 Samuel, capítulo 13. Mas a gente sabe que dependendo de quem a gente começa a colar, dependendo de quem a gente começa a ouvir, isso pode ser a realidade da minha e da sua vida. Isso pode ser a realidade também da nossa casa. Falsos amigos que nos levam a fingimentos, que nos levam a danos na nossa vida. E se você perceber, irmão, às vezes passa do dano da nossa vida, chega até a toda a nossa família, assim como foi aqui com o rei Davi. Então, cuidado, olha bem aqui para mim. Cuidado com quem você compartilha suas angústias. Cuidado com quem você fala do que está dentro no seu coração. Cuidado com quem você pega conselhos. Cuidado, irmão. Sabe um parâmetro muito bom para você ver se você ouve alguém ou não? Olha a vida dele no que ele está te aconselhando. Ele está falando sobre família com você. Vê se a família dele é uma referência segundo esses princípios aqui. Vê se o fruto do Espírito existe dentro do lar dele, da casa dele. Ele está falando sobre finanças. Eu não estou falando que você pode ouvir sobre finanças só quem é milionário. Mas perceba se ele é uma pessoa que não vive devendo, que não tem um nome sujo na rua.
Porque às vezes ele pode não ter muito dinheiro, mas ele é um excelente gerente das finanças dele. Ele só não teve mais oportunidade na vida às vezes. Mas começa a perceber se essa pessoa ela é uma referência naquilo que ela está te falando. Se ela não for, irmão, obrigado, tchau, acabou. Por que você vai estar dando ouvido? A gente dá ouvido e muitas das vezes porque na verdade, lá no fundinho do nosso coração, a gente quer ouvir aquilo. A gente quer ouvir exatamente o contrário. A gente quer ouvir exatamente o que vai quebrar esses valores aqui. Mas às vezes a gente não é corajoso para isso. Aí a gente fica procurando o amém dos outros. Porque parece que se algo der ruim lá na frente, não fui eu sozinho, aquela pessoa participou comigo. Mas olha só, o ruim vai dar é para você. Não vai ser para aquela outra pessoa lá, não. Pode ter certeza disso. O ruim dá é pra gente. Se você perceber aqui, quando ele fala melhor serem dois do que um, eu faço uma pergunta: por quê? E ele vai responder aqui: porque se, no verso 10, porque se caírem, um levanta o companheiro. Essa é uma resposta do que, por que é melhor serem dois. Se um cair, o outro vai estar ali para levantar. O verdadeiro amigo, ele vai estar junto, irmão, em todo o tempo, como nós lemos aqui em Provérbios. E olha aqui para mim agora, o falso amigo, esse falso amigo, ele vai estar sempre de longe, te observando e olhando a sua derrota. Na hora que a consequência mais grave chegar, ele não vai sofrer junto com você. Porque lá atrás, às vezes, a gente só quer aquele sim, aquele reforço para fazer o que a gente sabe que não agrada a Deus. E aí, quando a consequência vem, porque é certo, de tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Isso você que já viveu um pouquinho, você já experimentou isso. Amém? E lá na frente, o que acontece? Olha, continua lá na história, lá, 2 Samuel, no capítulo 13. Agora vai lá no verso 32. Abre aqui pra gente não voltar aqui. Abre aqui, 2 Samuel 13, no verso 32. Ó, Amnon morreu, tá? Ele foi na ideia daquele cara e tal. E depois de um tempo que eu falei pra vocês, Absalão mata Amnon naquela emboscada. Agora olha, qual era o nome do amigo? Isso. Mas Jonadabé, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense o meu senhor que mataram todos os filhos, porque todos os filhos de Davi estavam lá. Isso aqui é logo quando eles ficaram sabendo da notícia. Quando chegaram lá no palácio, falaram para Davi: olha, Absalão matou todos os seus filhos. Aí esse amigo, ele está falando: não, fique tranquilo, rei, não foram todos os seus filhos, somente Amnon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. Vê se ele falou: não fui eu que dei a ideia. Vê se ele falou ali: não fui eu. Falou? Pode ler tudo para baixo, você não vai encontrar ele falando isso. As pessoas que me colocam e te colocam em furadas vão ficar de longe observando a sua morte. Vão ficar de longe observando a morte da sua casa, a sua morte financeira, a sua morte espiritual com Deus, a morte da sua família. Vão ficar daqui, ó. Fique atento, irmão, com quem você está se aconselhando, quem você está ouvindo. O amigo, ele tem sempre uma mão estendida diante das nossas quedas, das nossas fraquezas. Agora, olhe bem aqui para mim. Tem sim, sempre uma mão estendida para o momento em que você caímos. Mas isso não é passar pano. Isso não é concordar com o que está errado, com o que saiu errado. Não. Até porque o confronto é uma das maiores expressões de amor. Se
você perceber em Provérbios capítulo 3, verso 12, vai dizer assim: o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Por que o Senhor está falando isso? E a Bíblia fala isso, né? Que é uma das maiores expressões de amor, quando alguém coloca o dedo na sua cara e fala: você está errado, meu irmão. Você fez isso, cara, isso não é certo. Você mentiu, você fingiu, como não aqui. E aí, geralmente, a gente está no auge da nossa razão, a gente vira as costas para esse. Esse é o nosso amigo. Esse não é o Jonadabé lá, o primo lá, não é. Esse é o amigo. Quando ele olha e fala, vê que a gente está tomando o caminho errado, caminho de orgulho. A gente pensa às vezes que é o cara. A gente pensa, aí a gente começa a passar por cima dos outros. A gente, poxa, quer ver uma coisa que às vezes quando está tendo um pouquinho mais de sucesso, alguém fala: cara, você não era assim, você não tinha essa característica aqui. Pô, você tá viajando, cara. Aí já se afasta. E era ele que estava te amando. Quer ver uma prova disso? Quem tem filho aqui? Tem filho? Levanta assim a mão assim, filho. Quantas vezes você falou não pro seu filho? Você deu aquele tapinha na mão? Quantas vezes você colocou lá no cantinho do pensamento? Quantas vezes você falou mais sério com ele? Quantas vezes? Isso era não amar? Ou isso era uma expressão ainda maior de amor? Sabe por que você fez isso? Sabe por que eu faço isso e você faz isso? É porque a gente não quer que ele caia naquela armadilha ali. Ele tá indo, ele é novinho, ele vai da idade aí da Lara, do Theo. Aí ele começa a dançar aqui, ele começa a pular aqui pertinho desse negócio para cair. Aí vem a Tailine, vem o Roger e fala: Theo, você não pode ficar aqui, coloca ele no chão embaixo. Por quê? Porque tá com medo de cair, bater a cabeça e ter um machucado maior. É assim ou não é? Só que quando alguém vai fazer isso comigo, com você, a gente fala: eu não preciso de você, irmão. Quando Deus vem fazer isso com a gente vira as costas. Por quê? Porque eu queria continuar pulando e dançando aqui pertinho do lugar de cair. E às vezes a gente cai. E aquela mão do verdadeiro amigo, ela vai estar ali para levantar a gente. Mas o verdadeiro amigo, ele vai falar: cara, você só caiu porque você não ouviu na hora que você tinha que ouvir. Você só caiu porque você fechou o coração para as pessoas que mais te amam, para as pessoas que olham você e quer você realmente bem, mas você achou que era o cara. Um verdadeiro amigo, ele está com a mão estendida, mas ele também não passa pano diante dos nossos erros. Quem está comigo aí, diga amém. Por isso que quando alguém chegar até você e te repreender com princípios e valores que são de Deus, presta atenção nisso. Quando alguém te repreender com esses valores aqui, quando alguém te repreender com esses princípios aqui, pare de enxergar como uma pessoa que está te afrontando e comece a ver que é o próprio Deus usando alguém para poder te abraçar. Se você mudar a sua ótica, você vai perceber aquilo e você vai falar: não é uma pessoa colocando o dedo na minha cara, é uma mão estendida de Deus querendo me levantar, porque eu já estou num estado caído, o meu coração já está putrificado. Agarra essa mão, irmão. Se alguém está te exortando, se alguém está te repreendendo com valores de Deus, com princípios de Deus, se alguém é chato ao ponto de falar para você assim: poxa, vamos lá, fica na comunhão, vamos lá na célula, vamos estar no culto, ei, pô, vamos ler aqui um pouquinho. Aí você fala: pô, esse cara é chato. Não, esse cara, ele está sendo usado por Deus para você não quebrar a única aliança que ainda te mantém vivo, que é com o Senhor, irmão. Está sendo um grande instrumento de Deus para não ter falência múltiplas na sua vida. Agarra essa pessoa, agarra o direcionamento, porque esse é um verdadeiro amigo. A parte B do verso 10 vai dizer assim, acompanhem comigo: porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. A parte B: mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Isso é muito sério, porque a dureza do meu e seu coração pode deixar a gente sem mão estendida para o dia que a gente cair. Não vai ter quem levante quando a gente não se permite a tipos profundos assim
de relacionamentos. E olha aqui para mim, eu já vi muitas pessoas, muitas mesmo, perderem família. Eu já vi muitas pessoas perderem amigos verdadeiros, filhos, filhas, esposas, maridos, por causa de ganância, por causa de vaidades pessoais, sabe? De querer conquistar o alto prestígio, de querer conquistar o alto preço e perder o alto valor da vida. Porque termos sucesso no que a gente faz é muito bom e eu incentivo você a isso. Mas se o preço desse sucesso for perder o valor da sua família ou da sua vida com Deus, você ainda vai pensar no que você vai fazer? Mas a gente se troca fácil por essas coisas. Fácil. Quantas e quantas pessoas eu já vi perder realmente o que tem valor. Ou seja, o valor é o que não tem preço, irmão. Por algo que tem preço. Ainda que o preço seja enorme, ainda que o prestígio seja enorme, mas no final é o que ele está falando exatamente aqui desse um. Olha, é melhor serem dois. Esse um que ele falou no verso 8, ele está falando sobre isso. O que adiantou, irmão? Você trabalhou sim, você não foi preguiçoso, parabéns para você, glória a Deus. Mas cara, você conquistou tantas coisas. Para quem? Com quem você dividiu? Com quem que você, naquela conquista, chegou em casa e fez uma festa? Tem pessoas que focaram tanto na conquista, que quando conquistaram, olharam para trás, a família já não estava mais dentro de casa. Valeu a pena? Valeu a pena não ter com quem compartilhar? Valeu a pena ter a história da sua vida com pessoas de valores quebradas, aniquiladas, para dizer que você é o funcionário do mês? Para dizer, talvez aqui dentro de um ministério, que é o pastor tal. Quantos pastores perderam a família querendo fazer o papel de Jesus, querendo ser ele a solução para todas as ovelhas? Quantas pessoas trocaram enganados porque realmente tem valor por coisas que têm preço e que nada valem diante do que realmente interessa. Salomão está falando, e eu vi que isso também era tudo vaidade. Era como correr, tentar pegar o vento, correr atrás do vento. O mal é que a gente às vezes só percebe quando a gente chega nesse estágio. Mas hoje tem misericórdia de Deus aqui, porque talvez Ele esteja exatamente quebrando esse caminho na sua vida. Talvez não precise de você chegar lá, de tentar pegar o vento, olhar e não ter nada, e olhar para trás e falar: poxa, lá estava tudo que importava e eu no engano abri mão. Misericórdia da parte de Deus comigo, com você, na noite de hoje, que realmente tem valor. Verso 11 vai dizer: também, se os dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se um sozinho, como se aquecerá? Aqui, uma realidade da miséria de homens daquela época, que tem hoje também. Aliás, nós atendemos aqui no Restaurante Graça. Você sabe disso. Pessoas que estão na rua, situação de rua, que estão desempregados. Nós estamos aqui com quentinhas, são 100, 110, 120 quentinhas entregando. Nós conhecemos um pouco dessas pessoas. Algumas delas, às vezes, no frio que nós estamos passando, estão aí na rua. E às vezes sem um cobertor, às vezes um rouba do outro, às vezes passa uma noite sem. Nesse ano, graças a Deus, eu ainda não ouvi falar, mas ano passado nós vimos algumas mortes durante esse frio louco que nós estamos tendo. E algumas noites deles dormindo ali, tomando o máximo de cachaça para poder esquentar de alguma forma, mas nem assim conseguir já estarem gripados ou já estarem com uma pneumonia e morrer aqui na rua dormindo. Aí é
essa é a realidade que ele está trazendo. Melhor é ter com quem você está junto, porque isso vai aquecer. Então o verso 11 fala aqui exatamente sobre o calor da comunhão que nos encoraja diante de desafios, ou do que ele mesmo está citando, das tribulações da vida. Esse calor humano. Hebreus no capítulo 10, no verso 25, abre aí para mim, Rayane. Hebreus 10, 25 vai dizer: não deixemos de congregar como igreja, como é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês sabem que o dia está próximo. Esse calor da comunhão traz encorajamento para mim e para você diante dos nossos desafios cotidianos. Lucas, no capítulo 24, no verso 32, olha o que vai dizer. Abre aí para mim, Rayane. Fala sobre os discípulos que pegaram o caminho de Emaús. Vocês conhecem essa história? Conhece, sim ou não? Sim. Olha, você que não conhece, esses discípulos eram pessoas próximas de Jesus. Um era até parente. E eles ficaram esperando Jesus ressuscitar. E o terceiro dia está passando, Jesus não ressuscitou. Sabe o que eles fizeram? Pegaram o caminho de Emaús. Sabe o que é o caminho de Emaús? É o caminho da desistência, é o caminho da falência, é o caminho da incredulidade, de nós não crermos mais que agora ele vai ressuscitar, que é verdade tudo aquilo que ele falou. Vamos pegar o nosso próprio caminho, o caminho da desistência, o caminho de Emaús. Eles estão indo para essa vila distante, e só que no momento que eles estão indo, o próprio Jesus ressurreto, de uma forma que eles não conseguiam identificar que era Jesus, entra nesse caminho com eles. Porque quando você é discípulo, irmão, quando você é discípulo de Jesus, é certo que nós vamos passar por dificuldades. É certo que uma hora a sua fé vai esmorecer. É certo que uma hora você está esperando aquilo acontecer da parte de Deus e não acontece. E às vezes, eu e você, nós pegamos esse caminho de Emaús. Só que Deus, que é rico em misericórdia, como diz a Bíblia, ele entra nesse caminho atrás de mim e de você. Jesus entra nesse caminho atrás dos discípulos. E ele, sabe o que ele faz? Ele começa a falar a palavra desde os profetas. E aquilo, na conversa com aqueles homens, eles não conseguem identificar que era Jesus. Eles vão falar um para o outro assim: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava caminho, nos punha as escrituras? Porque chega um dado momento que chega lá na vila, aí eles falam assim para Jesus: vamos entrar, já é tarde, vamos ficar com a gente. Aí Jesus faz a ceia com eles. E na hora que Jesus faz a ceia com eles, a Bíblia diz que os olhos deles são abertos e eles conseguem ver que era Jesus que estava ali. E Jesus some a partir daí. Aí sabe o que acontece nesse momento? Aqueles que pegaram o caminho de Emaús, o coração deles começa a aquecer de novo pela palavra que Jesus foi falando durante o caminho da desistência. Às vezes nós entramos aqui, irmão, com um caminho projetado de desistência, mas a palavra de Jesus começa de novo a aquecer no nosso coração quem nós somos nele. A palavra de Jesus começa a aquecer de novo quem ele é pra gente. Aí esses homens, no mesmo momento que eles têm esses olhos abertos, sabe o que eles fazem? Voltam correndo para Jerusalém. Eles voltam correndo, eles querem falar a experiência que eles tiveram. Eles conversando na volta, eles falam exatamente isso daqui. Olha, não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava tudo aquilo naquele caminho. Sabe o que é isso, irmão? É o calor humano da comunhão que nos faz voltar à vida novamente. É estar aquecido uns nos outros. É estarmos sendo encorajados uns pelos outros. E como que muitas pessoas deixaram de ouvir esse conselho de Hebreus 10, 25 e acharam que podiam se aquecer sozinhos. Mas o que ele falou aqui daqueles que não têm que se aquecer, ele fala: se você estiver sozinho, com quem você vai se aquecer? Não vai ter ninguém. A importância de às vezes nós estarmos aqui, irmão, e a gente sabe, cansado do dia que a gente enfrentou, cansado e às vezes desanimados espiritualmente. Às vezes a gente vem, a gente senta, a gente fala: eu não tenho nem orado, pastor,
Nem orado eu tenho orado. Pastor, na verdade, vou falar uma verdade aqui pro senhor. Eu acho que tem pelo menos uns 5 meses que nem a Bíblia em casa eu leio. Mas essa não. Olha aqui pra mim. Pode ser que isso esteja acontecendo com você, mas nunca pense em deixar a comunhão. Porque se tem um único caminho que isso pode ser aquecido de novo no seu coração, é a comunhão. Pessoas que vão liberar palavras para você diante da turbulência que você está enfrentando. E tem uma vida que ela começa a ser aquecida de novo. Mesmo, aproveitando a palavra do caminho de Emaús, mesmo se já chegou o 3º dia e não aconteceu nada ainda, não deixe Jerusalém, irmão. Não deixe a comunhão onde a notícia boa vai chegar. Ei, ele ressuscitou! É lá, a notícia chegou lá. Na misericórdia de Jesus, ele foi atrás no caminho de Emaús. Mas os irmãos podiam estar lá, vivendo a primeira notícia. Não deixe aonde a notícia boa, o estado de onde a notícia boa vai chegar. Não deixe aonde a comunhão vai te fortalecer. Quem está comigo aí, diga amém. Verso 12, olha aí comigo. Se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Aquele cordão da época mais forte, né, irmão? Com 3 dobras, ele está dando um exemplo disso. Isso não se rompe facilmente. Aqui é uma expressão proverbial de quanto tem força na unidade, na comunhão dos santos. Essa é a expressão que ele está usando. A força, como um cordão de 3 dobras, que nós encontramos na comunhão uns com os outros. Romanos capítulo 15, só para a gente colocar aqui, definir aqui esse ponto. Romanos capítulo 15, verso 15, vai dizer: o Deus, Romanos 15, verso 15. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda... É 5. 15, verso 5. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Só isso. Grava isso aqui. O Deus que concede... Deus concede o quê? Perseverança e ânimo. Dê a vocês, está escrevendo a carta para eles, Paulo, um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Deixa aqui, atrás de mim, pode deixar. Agora, irmão, olha que frase um pouquinho complicada da gente entender. O Deus, ele concede perseverança e ânimo. Nós estamos aqui, e aqui o fato de Eclesiastes é passando pelas tribulações ou a dificuldade nessas amizades. Olha isso daqui. Tá, eu estou diante de uma tribulação, eu estou diante de fraquezas que eu tenho que enfrentar no nosso dia a dia, e você também. Fraquezas no nosso interior, fragilidades no nosso interior, sobre a nossa carnalidade, sobre às vezes nós queremos ser ali o que realmente a nossa carne é, falar alto, responder, e a gente está, todo dia a gente está sendo desafiado por isso, e tem uma força na comunhão, de nós vencermos isso, é o que ele está dizendo aqui, tá, Deus pode me fazer e te fazer perseverar e dar ânimo. Ele está falando, Deus concede perseverança e ânimo, amém ou não amém? Agora ele está escrevendo a carta pro pessoal, e ele não, nesse momento aqui, ele não fala, então assim seja com vocês, que vocês sejam cheios da perseverança e do ânimo que Deus dá. Ele não fala isso, ele fala, Deus pode dar isso, Deus concede isso, mas ele vai falar assim, eu vou pedir para Deus o que agora eu vou falar, perseverança, olha, esse mesmo Deus, que ele dê a vocês um espírito de... Entendeu? Ou seja, tem um monte de gente orando para ter perseverança. Poxa, eu queria perseverar mais nisso, Senhor. Poxa, eu queria ter ânimo em ler a palavra. Eu queria ter ânimo em, na verdade, vencer a minha carnalidade. Tá lá orando. E Paulo tá falando assim, isso aí você encontra na unidade, irmão. Isso você encontra 2 em 2. Isso você encontra na comunhão do
corpo. Ali é o cordão de 3 dobras, você se aquecendo no outro. Tem batalhas que vão acontecer. Ele está dizendo aqui, olha, se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. Porque se alguém vem te assaltar, irmão, se você estiver sozinho, é mais fácil do que tiver alguém com você. Os 2 podem resistir. Ou seja, diante das nossas batalhas da vida, com 2, ele está dizendo, é melhor. Ali, nessa unidade, nós podemos sim, aí por Deus, ele nos conceder ânimo e perseverança para nós avançarmos. Mas ele está dizendo que o que ele vai pedir para mim e para você... Aliás, que ele estava pedindo para os irmãos, a carta aos Romanos. Mas o que ele está pedindo é: dê a eles um espírito de unidade. Aqui, na unidade, nos pequenos grupos, terça-feira, nos cultos de quinta, nos cultos de domingo. Aqui, quando a gente está assim um com o outro. Aqui, nós somos fortalecidos. Aqui nós somos animados, Júlia. Aqui, com palavras que vêm do próprio Deus, nós podemos sim vencer alguns obstáculos. Aqui, aquilo que a gente já estava lá, que a gente nem estava pensando mais, já estava esmorecido no nosso interior, ganha vida novamente. Cordão de 3 dobras é aqui nessa unidade. Tem eu e você. E tem uma terceira aí, pessoa, né? E essa é a fundamental. Porque ele fala assim: eu vou pedir um espírito de unidade, também não dá o ponto final. Ele fala, segundo Cristo Jesus. Porque a gente pode estar junto, malandro, mas sem glorificar o nome dele. A gente pode estar junto falando dele e o nome dele não ser glorificado. Um espírito de unidade, mas com o nosso coração em Cristo Jesus. O que nós fazemos é para a glória dele. Ali nós encontramos força para perseverar. Ali nós encontramos ânimo para combater. Quem está comigo aí, diga um amém bem forte aí, em nome de Jesus. Ó, a gente está chegando no finalzinho. Até Jesus fez isso, irmão. Ó, Jesus como homem na terra, Jesus encarnado, ele, quando foi subir o Getsemane, quantos conhecem essa passagem aqui? Jesus sobe, ele vai orar, a ponto de vasos serem arrebentados, ele suar o sangue. Sabe por que a Bíblia vai falar que tamanha era a tristeza e a angústia de Jesus? Ele estava lá falando, Pai, se possível passe esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Ele sabia exatamente o que ele iria passar. Jesus, quando vai para o Getsemane, quando ele vai para esse monte, ele chama Pedro, Tiago e João. Ele chama 3 discípulos para estarem com ele. Aí olhe bem aqui para mim. Por que você quer ir para os seus montes da agonia sozinho? Jesus chamou alguém para aquele monte da agonia. Por que você quer passar por isso sozinho? Deus colocou uma pessoa aí na sua vida, irmão. Colocou uma igreja na sua vida. Colocou pessoas que têm palavras que podem sim fazer com que você seja fortalecido para sair dessa situação. Por que você quer continuar a esconder? Por que você quer passar isso sozinho? Isso é orgulho. Lança fora todo orgulho, irmão, em nome de Jesus. Ele nos ensinou a subir esses montes da agonia e levar alguém. E ele pedia para os homens, orem comigo, intercedam comigo. Perceba, olha aqui, perceba as pessoas que Deus tem colocado na sua vida como instrumento dele, para que você possa ir além, em nome de Jesus. Se você perceber um pouquinho mais, se você estiver um pouquinho mais sensível, você vai começar a ter relações, ou você vai dar mais importância a relações que você já tem, que te aproximam da vontade de Deus e que trazem segurança para você, para o seu lar, para a sua casa. Amém ou não amém? Não tente mais ir sozinho, quando na verdade já está provado, na verdade já está comprovado que é melhor serem 2. É melhor serem 2. Ah, eu sou forte, não sei o que. Tá, eu já vi muita gente forte, inclusive eu. Fala, eu não sou forte nada, me ajuda, Senhor. E clamar.
A gente vai até um tempo aí. O Senhor vai deixando, irmão. Vai deixando. Tem uma hora que Ele permite alguma coisa que vai dizer pra gente: não, eu preciso ter o meu orgulho quebrado. Eu preciso ser uma pessoa diferente quando o assunto é esse. Então, melhor é serem dois. Isso já está comprovado. Alguém te feriu? Você se fechou por causa disso? Alguém te decepcionou profundamente, que você nunca mais passou de um ponto, um tipo de relacionamento, principalmente esses que te levam para perto de Jesus? Perdoa essa pessoa, irmão. Às vezes ela não está nem viva mais. Perdoa. Por quê? Porque o perdão é muito mais para você. O perdão é muito mais para que o seu coração esteja livre de todos os fardos, tudo que você carrega que te impede de viver tudo isso de bom que nós falamos aqui nessa palavra, que deixa o seu coração fechado para tantas bênçãos de Deus através de tipos de relacionamentos assim. Perdoa essa pessoa em nome de Jesus. Perdoa ela. Para que você vai ainda continuar tomando um veneno que é para você mesmo morrer? A falta de perdão é assim, né? Alguém falou isso já há muito tempo atrás. É um veneno que a gente toma desejando que o outro morra. Daqui a pouco a gente percebe que quem está morrendo é a gente. Quem mudou como filha, quem mudou como filho, quem mudou como pai, como marido, como esposa, quem mudou como homem de Deus, mulher de Deus, a gente. E aquilo cada ano que passa fica mais pesado. A gente vai se arrastando naquilo. Em nome de Jesus, seja livre disso, irmão. Em nome de Jesus. Tem relacionamento de vida para você. O seu coração precisa estar aberto para isso. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu não quero aqui apontar um dedo para você, porque eu falo isso para mim também. Eu falo isso porque, acredite, nós também somos decepcionantes. Vou repetir. Acredite, irmão. Eu e você também somos decepcionantes. Quantas vezes você não atendeu a expectativa de pessoas que te amam? Quantas vezes você não deu a atenção devida? Quantas vezes você fez o que na verdade você não queria fazer naquela hora? Quantas vezes você fez diferente na verdade do que você queria ter feito? Quantas pessoas ficaram com um olhinho olhando, esperando algo? Naquele dia você estava cansado demais. Naquele dia você não era esse homem de Deus, essa mulher de Deus. Nós também somos decepcionantes, irmãos. Não somos só vítimas. E quantas vezes, porque nós vítimas, fizemos tantas outras vítimas também? Quantas vezes? Querendo ou não querendo. Eu queria, para encerrar, falar sobre um grande amigo. Porque eu também quebrei a expectativa de muita gente. Eu fui decepcionado, mas eu decepcionei também. E se tem um amigo que eu mais decepcionei, foi Jesus. A decepção numa forma de fala, porque Jesus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que vai acontecer. Mas se tem alguém que eu não atendi as minhas expectativas naquilo que o amor dele me revela, foi esse amigo Jesus. Eu ouvi a palavra dele e ele me chamando, e por 9 anos eu fiquei dando as costas. Pessoas paravam e falavam: você é um pregador da palavra. Eu falei: você não sabe o que você está falando? Eu sou um cantor de micareta, eu sou um cantor. Eu sou do mundo, não mexe comigo não. E eu sou da vida, irmão. Eu sou da noite. Essa parada aí não é pra mim não.
Imagina o que é para um pai. Não para Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele já sabia desse dia aqui, então por isso não é decepcionante para ele. Mas você imagina aí você como um pai, ouvir um filho falando isso sobre você e sobre o caminho bom que você deseja para ele. Um filho virar as costas, você traçar um caminho perfeito e o filho falar: eu não quero nada que venha de você, pai, eu quero fazer o meu próprio caminho. Fomos nós um dia com esse grande amigo Jesus. Ou somos nós ainda até hoje, às vezes dentro da igreja. Em João, no capítulo 15. João 15:15. Abre aí, Rayane. Olha o que essa palavra diz, esse versículo. João 15, no verso 15. Jesus falando, é evangelho, Jesus falando: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi de meu pai, eu tornei conhecido de vocês. Eu fiz tudo que feria esse amor. Aí ele vai lá, ele me convence, ele é essa mão estendida para o dia que eu caí, ele é esse que está fazendo forte essa comunhão minha com irmãos que foram bênção na minha vida, ele é aquele que limpa toda a condenação que tinha sobre mim, ele é aquele que, mesmo com todos os nãos que eu disse para ele, ele está intercedendo à direita de Deus Pai, em meu favor. Ele está me justificando o que não era justificável. Na verdade, a condenação era para mim mesmo e era para você. Quando falava o Jefferson é um mentiroso, quando falava o Jefferson é um infiel, o Jefferson é um drogado, o Jefferson... É verdade, era isso, até o ponto dele me chamar, eu me dobrar, estender, ele ver a mão dele estendida, tocar na mão dele, ser levantado por ele, e ele fala: Jefferson, agora não é mais você, mas o meu sangue te cobre de toda injustiça, e o meu sangue te faz filho e amigo. Quem são os amigos de Jesus? Se você voltar um verso, ele vai dizer: aqueles que estão fazendo a minha vontade. Os amigos de Jesus entenderam esses princípios e esses valores, e eles falam assim: tá difícil, Senhor, mas eu sei que o Senhor, e estar nessa comunhão que o Senhor me colocou, eu encontro forças diante das minhas dificuldades. Você pode se colocar de pé? Não converse com quem está do seu lado. Se você puder, não saia do seu lugar, apenas fique aqui.